Porque a única coisa que nós temos na nossa vida é a nossa fé. Porque o que me une a Deus é a minha fé. A fé é um dom de Deus. Deus é quem dá, não é o ser humano que produz. E eu preciso tomar cuidado para a minha fé não enfraquecer. E fé fraca não resolve as suas vidas. Mas enche o teu coração da palavra de Deus. Aí você vai ter a sua fé fortalecida. Porque Jesus falou que a fé remove montanhas. Por que essa dor, esse sofrimento, essas guerras, elas não cessam? Porque quanto mais tempo nós lutamos, mais nós vamos nos desgastando, mais gastando a nossa energia. Perceba que tem determinadas lutas na sua vida que você já não tem mais paciência, questionando a sua honra, pois daqui a pouco você mesmo vai estar convencido de que não dá conta. Está deixando com que o inimigo cresça e seja maior do que a sua força. Graça e paz, que bom estar aqui mais uma vez com você e eu quero te agradecer desde já por essa oportunidade que nós estamos tendo de levar a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado, você que assiste os nossos vídeos e também você que acaba compartilhando com seus amigos. Eu peço que cada vez que você assistir um vídeo e essa palavra falar ao seu coração, que você compartilhe com outras pessoas no seu Face, no Twitter, enfim, você mande para outras pessoas assistirem, de repente passar na sua casa, vai ser bênção para a sua vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o verso de número 16, que diz assim: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ora, esse texto você já que conhece a Bíblia, um leitor da palavra de Deus, já tem um tempinho a mais de crente, sabe que esse texto fala sobre Davi e Golias. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que muitas pessoas nos procuram como pastor e perguntam: pastor, por que essa luta está durando tanto tempo? Por que não acaba logo? Por que essa dor, esse sofrimento, essas guerras, elas não cessam? Elas demoram tanto. E às vezes as pessoas falam de lutas de 1 ano, de 2 anos, lutas de 5 anos, de 10, de 20, de 30 anos. Veja bem, por que as pessoas deixam a luta demorar tanto tempo? Porque na verdade nós temos esse controle nas lutas de fazer com que ela demore ou que ela acabe logo. Nós precisamos entender o propósito. Veja que o filisteu Golias, ele foi apresentado pelo rei dos filisteus como uma proposta assustadora para Israel. As duas nações estavam enfileiradas para guerrear. E o histórico era que sempre Israel vencia os filisteus. Poucas vezes, ou 1 ou 2 vezes, os israelitas perderam para os filisteus. Mas nesse dia, os filisteus armaram uma estratégia. Eles levaram Golias, que era um gigante, um monstro, uma pessoa fora do comum, um cara com quase 3 metros, alguns dizem que ele tinha mais de 3 metros de altura, uma coisa muito monstruosa. E é óbvio que ao apresentar e dizer: olha, escolha um homem dentro dos israelitas para lutar contra Golias. Bom, e aquele que vencer então vai dominar a outra nação. Mas eles não tinham esse costume. A lei das guerras daquela época dizia que eles deveriam entrar em combate. Não havia essa possibilidade de duelo. Mas o inimigo propôs isso para Israel e Israel aceitou essa proposta. Ou pelo menos se calou. E quando a gente cala, a gente consente. E quando eles fizeram essa proposta, Golias se apresentou com aquela fisionomia monstruosa, aquele aspecto de invencível, assustador. E nenhum israelita
que não tinha nem 2 metros de altura, ia querer combater com aquele monstro. Veja que a luta, ela não pode durar muito tempo na nossa vida. Por quê? Porque quanto mais tempo nós lutamos, mais nós vamos nos desgastando, mais gastando a nossa energia. E isso nós vamos falar de energia espiritual, nós vamos falar de energia física, energia emocional. Perceba que tem determinadas lutas na sua vida que você já não tem mais paciência, você já não tem mais conversa, já não tem diálogo, já não entra mais, isso já está trazendo problemas emocionais para a sua vida. Tem determinados assuntos que alguém, quando toca, você já fica todo, muitas vezes armado já fica muitas vezes desconfortável. Por quê? Porque você está deixando essa luta durar mais tempo do que deveria. Eles deveriam estar ali em combate, no máximo 1, 2 dias de combate, e acabaria essa luta. Certamente Israel ia ser vencedor, mas Israel aceitou essa proposta dos filisteus de duelar. E não havia ninguém parecido com Golias para duelar com Golias. Veja, de manhã ele aparecia e zombava dos filisteus. E zombava, aliás, dos israelitas, dizendo: não tem nenhum homem aí não para lutar comigo? Não tem nenhum corajoso, nenhum guerreiro aí não? E ninguém tinha coragem. Os israelitas ficavam atrás das trincheiras, com medo daquele cara. Mas veja, gente, isso era de manhã, e o versículo que acabei de ler diz que à tarde ele também fazia isso. E durante o período de 40 dias, Golias, ele ia lá, de repente já se espreguiçava, já não falava mais, e balançava a cabeça perguntando: e aí, vai ter alguma coisa hoje? Ou continua sendo, não tendo ninguém para combater comigo? Então veja, querido, não deixe a luta durar mais tempo do que o necessário. Se Israel, em primeiro lugar, não tivesse aceito essa proposta de luta do inimigo, já teria vencido a peleja. A lição número 1: não aceite que o inimigo dite as regras dessa batalha, dessa luta. Porque se você deixar ele colocar as regras, ele sempre vai colocar regras que vai deixar você em desvantagem. Então não aceite isso. No mundo espiritual, acredite, as regras são estabelecidas pelo Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, eles não se reposicionaram, eles ficaram 40 dias amedrontados, com medo e achando que não ia conseguir vencer. Se você ficar com medo do teu adversário, você nunca vai vencê-lo. E se você ficar tolerando isso que ele está falando de você, que você não consegue, que você não é corajoso, que você não dá conta, que você não é homem, que você não é mulher, questionando a sua honra, questionando o seu poder, questionando até mesmo o poder do seu Deus, se você admite isso, então ele vai crescer. E sabe de uma coisa? Daqui a pouco você mesmo vai estar convencido de que não dá conta. Ele vai plantar essa ideia sobre você. Acredite, os filisteus já tinham colocado na cabeça de que os israelitas não poderiam vencer. E os israelitas já estavam convencidos disso. Porque 40 dias não apareceu ninguém que pelo menos dissesse: eu vou lutar, não apareceu. Então escute, se a luta está durando muito tempo, porque você está deixando ela crescer. Está deixando com que o inimigo cresça e seja maior do que a sua força. Escute uma coisa, quando Davi chegou naquele campo de batalha, ele foi logo, imediatamente disse: isso não pode acontecer, esse cara está insultando o Deus vivo, ele está menosprezando Deus, ele está blasfemando contra Deus. Quem é esse incircunciso? Em momento nenhum Davi chama Golias de gigante, de momento nenhum ele chama Golias de guerreiro, ele chama de incircunciso, ou seja, aquele que não tinha aliança com Deus. Então Davi sabia que ele poderia ser um monstro, poderia ter tantos metros de altura, poderia ter tantos quilos, ser um ótimo guerreiro, mas Davi o tratava como incircunciso, ou seja, aquele que não tem a proteção de Deus. É por isso que Davi vai contra ele e diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, quando você se levantar dessa cadeira e colocar-se diante do seu problema, diante dos seus adversários, e disser para os seus adversários, para os seus problemas: eu vou a vocês em nome do Senhor dos Exércitos, você vai ver o guerreiro que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus
esse potencial, esse talento que está dentro de você, o Espírito Santo vai desenvolver e você vai vencer. Davi foi lá, derrubou o gigante, cortou a cabeça. O que Davi demorou para fazer em pouco tempo, queridos. Talvez não demorou nem uma hora esse duelo. Quem sabe não durou nem meia hora. Os israelitas demoraram 40 dias. E aí? Você vai deixar essa luta durar mais tempo? Ou você vai colocar um fim nela hoje? Então pense bem nisso. Você pode dar fim a essa luta, esse duelo. Basta você se levantar e dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então se encoraje e coloque um ponto final nessa luta hoje, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, acabou de assistir? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque vai edificar a vida deles. Um grande abraço, até o próximo encontro.